Corazón, Blue Corazón, Corazón, Blue Corazón. Ora, bom dia, estamos aqui para mais um episódio do Blue Coração. O nosso convidado hoje é o professor Rogério Colasso, presidente do Instituto Superior Técnico, instituição que neste momento tem mais de 12 mil alunos e promove um ensino superior de excelência reconhecido em Portugal nas áreas de arquitetura, engenharia, ciência e tecnologia e nas vertentes de graduação, pós-graduação e até formação ao longo da vida. Bem-vindo, Rogério. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Olá, Rogério. Olá, Filiano. Olá, Ana. Olha, eu não sei quem é que faz a primeira pergunta. Queres fazer tu? Não. Olá. Estás aí com vontade de fazer a primeira pergunta? Possivelmente quando eras adolescente, não sei quais eram as tuas ambições, mas talvez nunca tenhas sonhado seres presidente deste instituto. Devo confessar que não, quer dizer, entre as futeboladas e os namorados e tal, vou ser presidente do técnico, nunca me passou pela cabeça. Possivelmente de ninguém, não é? Embora seja um cara bastante honroso, não é? Sim, é difícil e cansativo, mas pronto, mas é uma coisa que se faz com muito gosto e que eu tenho feito o melhor que consigo, que sei, e digamos com muita honra. O técnico é a minha casa há muitos anos, portanto eu vim para aqui para o técnico muito novinho ainda, tinha 18 anos e para mim ser presidente do técnico tem sido um exercício desafiante, difícil, mas que faço com muito gosto e o melhor que sei que consigo. Mas o que é que ambicionavas quando eras adolescente? Lembras-te? Querias ser jogador de futebol, artista, youtuber? Eu quando era há uma parte de um concerto do Bruce Springsteen há muitos anos, quando eu era fã e ainda sou fã do Bruce, e ele na introdução do The River conta uma historiazinha e nessa história diz que os pais diziam, o pai dizia, tu tens que ser advogado, e a mãe dizia, não, eu tenho que ser engenheiro e tal, e ele não dizia nada porque na verdade o que eu queria era ser tudo. Ele conta essa história, e eu quando ouvi essa história era adolescente, eu disse, isto é mesmo o que eu quero ser tudo, quer dizer, a gente só tem uma vida, quer ser tudo. Era as ambições que eu tinha quando queria ser estrela de rock, jogador de futebol, cientista e tudo, e enfim, depois a gente não pode ser tudo, e isso é o que descobrimos à medida que vamos crescendo, mas pronto, era basicamente. Mas sentias que tinhas uma habilidade especial a dar altura na tua vida, tu percebeste, espera aí, eu acho que tenho aqui um talento que se calhar vou desenvolver. Quer dizer, houve uma altura em que eu percebi que gostava, não é que tinha talento, não seja, não somos bons juízes nós próprios, mas que gostava muito e que isso me satisfazia, coisas que tinham a ver com ciência, sobretudo física, matemática, eu gostava muito, era uma coisa que me dava conforto, a resolver problemas e perceber como é que as coisas funcionavam. A física tem uma coisa muito interessante que é, a gente, se souber as leis da física, e se os sistemas não forem muito complicados, nós conseguimos prever o que acontece. E isso era uma coisa que me fascinava. E depois houve uma altura que eu percebi, e tinha amigos no técnico, e percebi, que o técnico é um sítio bom se eu quiser aprofundar isto e saber mais coisas. E pronto, e vim para o técnico, e depois a partir daí as coisas foram correndo, e passaram muitos anos desde aí. E lá continuas. E lá continuo. E essa carreira... Um bocadinho, assim dito assim, é um bocadinho triste. E lá continuo. Mas a minha pergunta era sobre isso. E era sobre isso. Que é essa carreira depois no ensino, na investigação, etc. Que ensinamentos te deu para os desafios da liderança agora como presidente do Instituto Superior Técnico? Pois, bom, vamos lá ver. A fazer a investigação científica é sempre um trabalho de equipa. Portanto, eu já agora só continuando a história, apesar de eu ter passado este tempo há muitas décadas, muitos anos no técnico, quer dizer, uma coisa importante para quem faz investigação, para quem ensina, é sair sempre, manter-se atualizado, ir ao estrangeiro. Portanto, eu tenho tido a sorte e a oportunidade de ter viajado muito, de conhecer, de aprender o que se faz noutros sítios, e de facto uma coisa que é comum a quem faz investigação e a quem ensina é que fazer a investigação
tentar descobrir coisas novas. A investigação é descobrir coisas novas, nunca se faz sozinho. Portanto, neste momento, aquele mito do cientista que está sozinho, fechado no seu quarto e tal, e depois diz alguém no laboratório, descobre no laboratório e descobre alguma coisa, tanto não existe. A investigação é uma coisa muito complexa. Aliás, mesmo esse episódio há várias versões, não é? Talvez não tenha sido exatamente o episódio do Eureka, não é? Pois, é um mito. É possível que seja um mito, não é? É uma história, pois. Mas quer dizer, isto para dizer que neste momento a investigação, e sobretudo a investigação científica de ponta, se faz com equipas grandes, com pessoas especializadas em diferentes áreas, que colaboram e que tentam construir, tentam construir conhecimento, é a melhor forma de dizer. E, portanto, quando eu iniciei a minha carreira como investigador, primeiro fazendo parte de equipas, eu acho que fiz tudo, quer dizer, desde bolseiro, antes de ser bolseiro, desde limpar o laboratório até ser bolseiro. Mas uma coisa que está sempre presente, de facto, é a importância da equipa enquanto equipa. E aí, na importância da equipa enquanto equipa, quem lidera a equipa tem um papel absolutamente determinante na liderança. Na liderança e no resultado, digamos assim. E, portanto, a investigação, de facto, é também uma escola de liderança, se tu quiseres colocar assim a questão. E pronto, e isso foi aquilo que eu tenho feito a vida toda, e sobretudo porque as pessoas, até agora, a gente vai falar um bocadinho disso, mas as pessoas até agora têm sido o mais importante de tudo, nomeadamente na investigação. Portanto, o grande desafio é pôr as pessoas a trabalhar em conjunto, a remar para o mesmo lado, a trabalhar em torno de um objetivo, e isso é sempre uma coisa que eu tento fazer, enfim, e tentei sempre fazer nas várias coisas que fiz ao longo da vida. Tens truques para que as pessoas remem todas para o mesmo lado, para que os egos não se sobreponham, para que as diferentes personalidades consigam ainda assim pactuar entre si? Usas alguma estratégia que possas revelar? Porque às vezes pode ser um segredo teu, não é? Não posso, não tenho assim garantido, não posso. Acho que uso uma, é tentar fazer, portanto, acho que é o mais importante, tentar fazer que as pessoas se sintam o melhor possível no seu ambiente. Portanto, isso, as pessoas estarem felizes e estarem contentes é sempre um primeiro passo para que os problemas se resolvam todos. Se o ambiente for muito agreste, se for muito tenso, portanto, e eu passei por isso algumas vezes, é impossível encontrarem soluções para problemas mesmo quando eles são problemas simples. Mas em ambientes muito tensos, muito pressionantes, portanto, é impossível às vezes encontrar soluções. E, portanto, a primeira coisa que eu tento fazer, o primeiro segredo, e acho que se calhar é o único, é tentar fazer com que os membros de uma equipa, ou os membros de uma comunidade, se nós estivermos numa situação um bocadinho mais alargada, como por exemplo é o caso do técnico, agora em que tem as funções de presidente, se sintam o mais confortáveis possíveis e o melhor possível e o mais felizes possível. Portanto, isso é o primeiro segredo da liderança e acho que é o único que eu tenho. Assim. E como é que isso se coaduna com o grau de exigência de uma instituição como o Instituto Superior Técnico? Acho que são coisas distintas, Ana. Acho que a gente tem esse... Às vezes temos essa confusão, que a exigência e as pessoas estarem bem, estarem confortáveis, são incompatíveis. Não são. São coisas distintas, são linearmente independentes, como a gente costuma dizer. Tu podes ser muito feliz e pouco exigente, muito feliz e muito exigente, ou pouco feliz. Portanto, as coisas são independentes, mas as pessoas estarem felizes ou estarem contentes ou se sentirem confortáveis ou bem no seu ambiente de trabalho é sempre, e isso é o que eu aprendi em 35 anos de trabalho, é sempre a melhor forma de nós encontrarmos soluções para problemas que surgem no dia-a-dia. Espera aí, quando falavas que passaste por momentos de tensão em outras empresas por onde terás passado, ou instituições, essa tensão era provocada por quê? Eu vou dar portanto, vou simplificar. Estás-me a fazer uma pergunta que é super complicada de responder, que já tem pouco tempo. Eu não estou aqui para perguntas fáceis. Vou simplificar. Eu acho que sempre que isso existe, não é? Sempre que isso existe, portanto, já agora há dois tipos de tensão. Há tensões que são externas ou exógenas, ou seja, há uma coisa qualquer externa que nos obriga a responder rapidamente, a aumentar o nosso nível de atenção, a nossa intensidade da resposta. Portanto, isso é o que é. Mas depois há uma tensão, ou há tensões que podem ser internas à equipa de trabalho. E essas tensões é que são perigosas. Essas tensões é que causam... Portanto, e quando essas acontecem,
a culpa ou a responsabilidade, a culpa não é talvez a palavra, a responsabilidade, nos sítios em que eu passei e onde vivi isso, é sempre de uma fonte apenas, a liderança. Portanto, as tensões internas numa equipa, a responsabilidade é sempre da liderança, porque a responsabilidade da liderança é aliviar essas tensões, preparando a equipa para responder a situações, às exigências externas, como tu dizias. Fazendo uma analogia futebolística, a culpa é sempre do treinador e nunca do jogador. Sempre. O Mourinho outro dia não estava a fazer isso, estava a culpar uns jogadores não estava a ser um bom líder. Quer dizer, O Mourinho até tem como direi, é famoso por ser um bom... Óbvio, para quem sou eu para criticar o Mourinho? Seria absurdo. Mas já agora, quer dizer, as críticas, quando a culpa é do jogador, eu acho que a crítica não deve ser exposta. A solução é interna, é entre a equipe. Tu, se fosses treinador, imagina, o jogador faz uma asneirada, não é? Sim. Não é muito comum no Benfica isso acontecer, mas o jogador faz uma asneirada. Tu, enquanto treinador, dirias: bom, a responsabilidade é minha deste resultado. Teria dois discursos. Um para fora, a responsabilidade é minha. Fui eu que não resolvi antes. Fui eu que não pus o gajo a jogar bem. Fui eu que coloquei este pateta. Fui eu que coloquei. E o discurso interno foi: não voltas a fazer isso. Não voltas a fazer isso, senão nunca mais jogas. Mas isso é só eu com ele. Ok. Aliás, essa é uma regra muito boa. Para aliviar tensões, claramente, não é? Para aliviar tensões no seio da equipa, claramente. Não, é a regra. Não, eu acho que a regra na liderança é que quando queres humilhar alguém, dizes o que queres dizer à frente de toda a gente. Quando queres ajudar alguém, chama-lo em privado e falas one to one. Não é? Não queres humilhar ninguém, queres que aquilo fique ali entre os dois. Mas tu disseste uma palavra que a gente ainda não tinha colocado aqui, que é a palavra humilhação. Ou humilhar, né? Humilhação é o pior numa equipa, porque claro. Quando tu humilhas alguém, todas as pessoas da tua equipa sentem que da próxima vez podem ser elas. Portanto, isso gera um clima de terror. Gera medo. Isso gera medo, um clima de terror e gera tensão interna, portanto, e as equipas aí desmoronam. Portanto, humilhar alguém da parte de uma liderança é a maior estupidez que existe. Portanto, A regra será mais, se calhar, elogios em público e repreensões em privado, não é? É mais para aqui. Bom, mudando um bocadinho de tema, o aprender a aprender é um dos lemas que ouvimos ao longo dos anos sobre os alunos que vêm do Instituto Superior Técnico, trazem muito esta certeza, não é? Este lema, na tua opinião, mantém-se atual e ajuda nos desafios que, a partir de agora, se vão colocar na vida profissional dos estudantes do técnico? Mantém nos estudantes do técnico e nos estudantes de todos os lados e a todas as pessoas. Quer dizer, o que acontece, nós neste momento estamos a viver uma grande revolução tecnológica, não é? Se calhar a quarta, nós como seres humanos, esta talvez seja a nossa quarta revolução tecnológica. Tem havido outras mais pequeninas, mas das grandes houve três e eu acho que é a quarta. Quais são as três? Portanto, a primeira foi há 50 mil anos, não se sabe bem, ou há 100 mil anos atrás, a revolução cognitiva, né? Nós aprendemos a contar histórias e isso tornou-nos diferentes dos outros materiais, dos outros animais. Portanto, não há mais nenhum animal que conte histórias como nós. Portanto, isso aconteceu há 100 mil anos, é uma grande revolução, né? Torna-nos humanos. Depois, há 12 mil anos, a revolução agrícola e a domesticação dos animais e tal. Portanto, é outra grande revolução, deixámos de andar pelo planeta todo à procura de coisas para comer e passámos a ter a nossa casinha, ou primeiro a nossa gruta e tal, e ficámos... Isso aconteceu há 12 mil anos. Depois, há 250 anos, a revolução industrial, a eletricidade, as máquinas, o vapor, depois o motor de combustão interna. E isso muda a nossa qualidade de vida, não é? Passamos a ter casas boas, passa a haver cimento, há 250 anos, antes sem cimento, agora estávamos aqui a fazer esta entrevista com umas pedras à volta e umas canas. Bom, agora estou curioso com a quarta. E a quarta é esta que estamos a viver. Portanto, a quarta começou há alguns anos com uma coisa que eu chamo a memória artificial, que eram os computadores. Os computadores são grandes memórias artificiais. Já tínhamos antes os livros, mas não eram tão grandes. Os computadores são super memórias artificiais. E depois, essas memórias artificiais agora, há 3 anos, 4 anos atrás, tornaram-se dinâmicas e passaram a ser inteligência artificial. E, portanto, nós, pela primeira vez na nossa história humana, de seres humanos, temos
qualquer coisa não humana que, tal como nós, é capaz de contar histórias. Portanto, se vocês forem ao chat GPT e disserem, portanto, isso é mesmo extraordinário. Conta-nos aí uma história sobre, sei lá, um rapaz que se perdeu na floresta. Pá, e eu conto uma história original sobre isso. Portanto, pela primeira vez, desde sempre, desde a história do planeta Terra, para além dos humanos, temos outra coisa que conta histórias tal como nós. E tal como isso nos revolucionou há 50 mil anos atrás, imaginem como é que não vai revolucionar tudo nos próximos 50 mil anos, esta revolução que estamos a viver. E, portanto, a tua pergunta, Ana, era sobre o aprender a aprender. Pá, no momento que estamos uma grande mudança, muito rápida, como uma revolução, como esta que estamos a ter, o único ponto de recuo que nós, seres humanos, temos é a nossa capacidade de aprender sempre, de nos mantermos sempre atentos e a compreender o que está a acontecer. Portanto, isto é mais importante do que nunca. Mais importante agora do que há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Não é? Certo. Deixem-me só recordar que estamos a entrevistar Rogério Colasso, é presidente do Instituto Superior Técnico e veio aqui dar-nos esta entrevista a Blue Corazón, o podcast oficial da Ask Blue. Estamos de volta com Rogério Colasso, o presidente do Instituto Superior Técnico. Há pouco estavas a falar justamente das 4 revoluções e eu estava expectante em relação àquilo que tu ias dizer e, na verdade, a minha expectativa, tu acabaste por não ir de encontro àquilo que eu até esperava. E ainda bem, não é? Foste por um caminho que eu não estava... Porque deixaste fora a internet, isto é, colocaste os computadores, a inteligência artificial, aí pelo meio à internet, não é? Mas tu consideras claramente a entrada em cena dos computadores e da própria inteligência artificial mais importante que a internet? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Engraçado isso. Sem dúvida. A inteligência artificial é uma grande revolução. Estás a ver, Alvin, pela primeira vez nós temos companhia na capacidade de contar histórias. A gente pode discutir isto é mesmo inteligência ou não é, mas o que é facto, seja inteligência ou seja uma contrafação da inteligência, que é a teoria vigente agora, é que isto não é inteligência, é uma contrafação da inteligência, porque mimetiza a linguagem e a gente expressa a nossa inteligência através da linguagem. Agora, seja uma coisa ou outra, quer dizer, para a gente não entrar numa discussão demasiado complexa, pela primeira vez nós temos outra coisa, para além de nós, que conta histórias. E, portanto, isto não tem nada a ver com a internet, isto é outra dimensão. E não temos a superinteligência? Pá, quer dizer, temo tanto a superinteligência como temo um presidente louco de uma potência nuclear mandar uma bomba nuclear para Lisboa. Estás a referir a alguém? Não me estou a lembrar da... Não, isto é absolutamente hipotético. Imagina. Isto está longe de acontecer. Mas imagina que um dia, no futuro, isto pode acontecer. Sim. Mas não temo mais isso do que a outra. Ok. Porque a verdade, as pessoas falam com um grande entusiasmo da inteligência artificial, sempre com algumas reservas em determinados domínios, mas quando o assunto é superinteligência, aí parece que as pessoas ficam tipo, calma, isso é um departamento um bocado à parte, parece que a superinteligência é o lobo mau da inteligência artificial. Eu acho que, quer dizer, se a gente acha... Portanto, eu vou dizer, se a gente acha que isto, eu vou dizer isto, okay, que isto seja, que é uma coisa má, então já temos na coisa má. Portanto, já não é preciso esperar para super inteligência artificial. Já temos inteligência artificial. E se achamos que isto é mau, então já estamos na coisa má. Okay? Agora, eu de facto acho que não é mau, quer dizer, exatamente como eu te disse, tenho tanto medo da super inteligência artificial como de um presidente louco de uma superpotência que manda um míssil não sei para onde, tanto como nos filmes de James Bond, longe da realidade atual, mas que um dia a gente pode imaginar que aconteça. Portanto, não temo mais. Agora, já estamos num momento de grande transformação. Portanto, a inteligência artificial tal como existe, portanto, neste momento os especialistas de inteligência artificial têm eles próprios, e há várias entrevistas, enfim,
de vários, não vou aqui dizer o nome, portanto, vou dizer um nome que acho que vale a pena, que é o Geoffrey Hinton, que foi Prémio Nobel da Física em 2024 pelo seu trabalho de desenvolvimento da inteligência artificial, portanto, que expressam as suas dúvidas sobre se alguns modelos de inteligência artificial já têm consciência e já têm pensamento próprio ou não. Portanto, e quando o Sam Altman ou o Geoffrey Hinton ou outros especialistas expressam as suas dúvidas, quem somos nós para colocar isso em causa e dizer não, isto não é nada de inteligência artificial, isto são algoritmos a trabalhar. Mas essa discussão não é necessariamente uma ameaça, porque reparem, quer dizer, uma ameaça de um atentado terrorista, quer dizer, neste momento é muito mais ameaçadora do que a ameaça da inteligência artificial, que pode ser uma oportunidade, é uma mudança tecnológica que supostamente foi feita em benefício, e é isso aí digamos a linha que nós, a condição fronteira de que nós nunca podemos abdicar. Portanto, a inteligência artificial foi feita para servir os seres humanos, portanto, e enquanto isso acontecer, portanto... Deixa-me fazer esta pergunta. Surgiu esta semana uma notícia que dava conta que na Suécia um café era gerido por inteligência artificial, mas depois tudo no café era servido por humanos. Isto é, toda a gestão do café era feita através de inteligência artificial, e depois as instruções eram dadas e os humanos... isto é um pouco aquilo que se pode ver em relação à superinteligência, que no fundo ela domina. Portanto, já está a acontecer no café na Suécia. É assim, portanto, aqui a questão é verdade, quer dizer, nós neste momento, quer dizer, o que caracteriza as situações de grande revolução tecnológica é que a gente não sabe o que é que vai acontecer assim, quando estamos a viver a revolução tecnológica, não é? Eu imagino que as pessoas, quando começaram a domesticar animais, não conseguiam prever que a seguir íamos ter, passados 10 mil anos, íamos ter grandes cidades, aviões, etc. Portanto, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Agora, quer dizer, a questão do exemplo que tu dizes é, portanto, se tu fosses empregado, ou eu, ou se um de nós fosse empregado desse restaurante na Suécia, a gente preferia ter a inteligência artificial a ser o nosso patrão e ser um bom patrão, ou ter um patrão completamente maluco que nos dava cabo da vida. Sim, acho que sabemos a resposta, claro. Sabemos a resposta. Portanto, se a inteligência artificial, se as condições de fronteira para aquilo que é o funcionamento, seja proteger sempre a humanidade, né? Então temos que pensar. Isso quer dizer que o Instituto Superior Técnico pode vir a ter uma inteligência artificial no teu lugar? Essa deixa-me cá responder sem mente rara. Quer dizer, a resposta é sim. A resposta, como cientista, como investigador, é sim, pode. Portanto, a questão filosófica é deve ou não deve, ou não deve ter. Portanto, a grande questão filosófica é deve ou não deve ter. Deve o presidente do Superior Técnico no futuro ser um bode de inteligência artificial ou devemos garantir que deve ser sempre humano? Essa discussão deve ser feita. É uma excelente discussão. Não temos resposta para, mas essa é a grande discussão. Vamos lá dar um bocadinho para trás nessa discussão. Entrar agora noutra pergunta. Pode ser? Claro. Uma pergunta que provavelmente devem fazer muitas vezes, que é o tema da proximidade das instituições, como o Instituto Superior Técnico, às empresas. Que tipo de medidas, na tua opinião, é que ainda podem ser feitas para diminuir as barreiras entre as universidades e as empresas? Portanto, falta fazer muito. Portanto, vou responder dizendo assim: há muito que tem sido feito no técnico, o técnico tem feito, mas também noutras instituições de ensino superior, mas no entanto, falta fazer muito. Portanto, a separação entre empresas, entre aquilo que é o tecido económico e aquilo que é o tecido académico é uma constante há muitos anos, é uma realidade há muitos anos, não por nada, não só no nosso país, mas também noutros, na Europa, enfim, conseguimos ver isso. Enfim, há países a diferentes velocidades, naturalmente, mas é uma coisa, enfim, talvez porque os académicos e os empresários têm mentalidades diferentes, ou simplesmente porque se têm aproximado, ou simplesmente porque não se têm aproximado. Peço desculpa, assim é bem dito. Bom,
No entanto, quer dizer, instituições como o Instituto Superior Técnico, que são instituições onde se faz não só capacitação de pessoas que são depois necessárias para desenvolver a economia, e foi para isso que o técnico foi criado há 115 anos. Já agora, esta semana fazemos 115 anos. Não sei. Muitos parabéns, 115 anos, é um número Número de redondo. monte. 115 anos. Vão fazer alguma, vai haver Vamos fazer bolo? uma grande festa. Uma grande festa. Convidados, sexta à tarde, se quiserem ao técnico, temos um bolo gigante. Ah, é? Todos os que quiserem. Eu vou lá, então. Então vai. Pronto. Bom, estava eu a dizer que não fazem sentido, sobretudo neste momento em que temos mudanças tecnológicas muito grandes e em que do lado das universidades temos que adaptar a formação das pessoas a estas mudanças e a esta nova tecnologia, e do lado das empresas há necessidade de contratar e de talento que está preparado para aquilo que fazem. Portanto, e a única maneira de fazer isso, a única maneira em que tudo isto faz sentido é as empresas, o mundo empresarial, o tecido económico e a academia estarem o mais próximos possíveis. O que é que nós temos feito no técnico, que era a tua pergunta. Portanto, nós no técnico, há cerca de 8 anos, 9 anos, ainda foi o meu antecessor, o Arlindo Oliveira, que lançou a iniciativa, e nós temos consolidado, lançámos uma coisa que se chama a Rede de Parceiros do Técnico, que é, digamos, um núcleo que é o responsável pela gestão de todas as parcerias empresariais que as empresas querem fazer com os centros de investigação do técnico. Portanto, essa rede de parceiros está permanentemente em funcionamento e funciona em duas grandes linhas. Portanto, depois tem mais, mas duas grandes linhas. Primeiro é a formação de talento e o acesso ao talento. Portanto, pôr as empresas em contacto com os nossos estudantes e os nossos professores que formam os nossos estudantes em contacto com as empresas, tentando perceber aquilo que querem e adaptando currículos e por forma a dar resposta àquilo que é necessário. E, por outro lado, portanto, e depois a segunda grande linha é o desenvolvimento de projetos de prestação de serviço e de consultoria específicos. Uma empresa quer desenvolver qualquer coisa numa determinada área, IT, o que for, materiais avançados, contacta o técnico coloca em contacto com os investigadores do centro e faz um projeto de desenvolvimento. E, portanto, a nossa rede de parceiros tem sido a forma de nós darmos resposta a esta necessidade e a estes novos tempos em que nós vivemos. O que é que as empresas procuram? Isto é, sentes que houve uma diferença? O que as empresas procuravam há 20 anos ainda é o que procuram 20 anos depois? Não. Ou os skills mudaram? Não, há muitas diferenças, Alvin, há muitas diferenças. Portanto, há 20 anos, ou há 30 anos, talvez, nas áreas de engenharia, nas áreas tecnológicas, as pessoas, por exemplo, as pessoas da minha idade, eram formadas para exercerem uma determinada profissão e uma determinada especialidade a vida toda, 30 anos ou 40. Portanto, eu sou engenheiro de materiais, portanto, fui formado para trabalhar como engenheiro de materiais a vida toda. Portanto, foi essa a minha formação, 5 anos no técnico, há 3 décadas atrás. Bom, depois, a seguir, o mercado, portanto, nos anos 90 e no início do século XXI, o mercado de trabalho começou a tornar-se mais dinâmico. Ou seja, portanto, as pessoas começaram a ter percursos profissionais com períodos mais curtos em cada setor. Ou seja, tu acabavas, por exemplo, um curso de engenharia civil, trabalhavas alguns anos na engenharia civil, depois passavas para a consultoria, programação, gestão, fazias percursos mais diversos. Portanto, essa tendência começa a surgir nos anos 90 e início do século XXI. E as universidades sentem isto, o técnico, as universidades na Europa, e começam a preparar os seus currículos introduzindo cadeiras transversais, permitam às pessoas flexibilizarem-se mentalmente e em termos de formação de base para terem percursos mais dinâmicos. Portanto, isto é o tipo de formação que é ministrada nos últimos 20 anos até agora. E agora? Qual é o paradigma em que estamos? O paradigma em que estamos é que não sabemos, portanto, os períodos de mudança tornaram-se mais curtos. Portanto, as pessoas saem, trabalham há algum tempo, eventualmente, na sua especialização e depois não sabemos o que é que vão fazer a seguir e, sobretudo, não sabemos como é que vai estar o tecido de empregabilidade daqui a 5 anos ou 10. Como é que nós mudamos isso? Como é que nós respondemos a isso? Essencialmente, 3 coisas. A formação de base mantém-se
e, se possível for, é aprofundada, porque o treino de base nas ciências físicas, químicas e matemáticas é o mesmo, portanto o conhecimento de base aí é o mesmo, mas depois temos um aumento da experiência hands-on, e formação com base em projetos, em que os estudantes são colocados perante desafios e têm que aprender a responder, e depois a outra linha que nós temos é a flexibilização curricular, em que o estudante, ele próprio, à medida que vai avançando para passos mais avançados, ele compõe o seu currículo com as unidades curriculares que prefere, que gosta. Portanto, aumentámos a flexibilização. Portanto, foi a maneira de darmos resposta a estes grandes desafios que temos agora e que estamos a viver agora. E nessa linha, o que é que eles depois procuram nas empresas? O que é que estão à espera que empresas, por exemplo, como a Asclu, lhes deem na continuidade dessa linha? Bom, sobretudo, eu vou responder com aquilo que sei, sobretudo nos tempos mais curtos, mais nos últimos 3 ou 4 anos. Acho que depois do Covid houve uma mudança significativa naquilo que as pessoas que saem de uma instituição de ensino superior, como por exemplo o técnico, procuram, ok? Portanto, eu acho que até antes, talvez essa tendência já existisse anteriormente, mas eu acho que ela fica mais marcada no pós-Covid, que é os estudantes que saem e que entram no mercado de trabalho, procuram não só uma carreira e, naturalmente, a sua compensação financeira. E por isso, neste momento, há bastante imigração, porque a engenharia portuguesa é muito reconhecida no estrangeiro e os salários estão lá fora. Portanto, eu diria que neste momento os estudantes do técnico, metade deles vão para o estrangeiro. Portanto, a primeira coisa, portanto, é o mesmo que havia antes, uma carreira, condições financeiras, condições de trabalho e remuneração adequadas e competitivas e tudo isso. Mas depois há uma componente que eu acho que nos últimos anos, 3, 4, 5 anos, tem vindo a ganhar intensidade. Enquanto quando eu acabei o curso, aquilo que eu e os meus colegas tínhamos na mente é uma carreira, que era o mais rápido, o mais bem. Portanto, agora a componente qualidade de vida, equilíbrio, vida pessoal, vida familiar, com carreira, torna-se cada vez mais importante, ok? Isto é, ter uma vida. Ter uma vida, é isso. Eu acho que a minha geração é uma geração que muitas vezes abdicou da sua vida. Esta geração, cada vez mais, está menos disposta a abdicar da sua vida, da sua vida familiar, da sua vida pessoal, dos seus hobbies e tudo isso. É um projeto também. As conversas que eu ouço entre eles, não é? É também um projeto. É mais um projeto. É mais um projeto, exatamente. Rogério, começaste esta entrevista dizendo que cedo percebeste que tinhas um interesse grande pela física e pela matemática. Vejo que estás basicamente na meia-idade, estás no meio da tua vida, ou se calhar até ainda não. Sim, estás no meio ainda. O que é que tu gostavas que fosse descoberto antes de morreres? Essa pergunta... Haveria alguma coisa que dizes, eu adorava, em tempo útil, que é muito, ainda tens muitos anos, não é? Essa pergunta é bastante difícil, mas... Haveria alguma coisa? Talvez em termos, portanto, eu imagino que a tua pergunta é em termos científicos. Sim. Científicos. Se me perguntares a mim, eu gostava de saber onde é que está a média. Tipo, e essa era a minha grande questão antes de morrer. Tipo, dizer, gostava de saber já agora como é que é o desfecho deste caso. Mas no teu caso acredito que os teus interesses sejam outros, não é? Portanto, eu também gostava, aqui entre nós, de saber como é que isto acaba. Acho que gostávamos todos, não é? Onde é que estava a média. Mas quer dizer, aqui assim, eu acho que neste momento o grande desafio que a humanidade tem em termos científicos e tecnológicos, é o desafio energético, ok? Nós não conseguimos viver com qualidade sem consumos elevados de energia, portanto, tudo aqui à nossa volta é energia. Portanto, manter a qualidade de vida das populações do mundo
indexada a elevados consumos energéticos e mantendo um planeta sustentável é o grande desafio da humanidade. Portanto, aquilo que eu gostava de ver antes de morrer era a invenção de uma forma de energia, de produção de energia que fosse sustentável e que fosse previsível, porque naturalmente que as eólicas, o solar, etc., têm aqui um grau de imprevisibilidade que as torna por vezes de difícil implementação. Portanto, essa forma de energia limpa e que permita à humanidade viver com níveis de conforto adequados, sem impactos ambientais, falta inventar. Eu há bocado ia-te fazer uma pergunta perigosa, depois esqueci-me dela, fiquei a navegar à espera que a pergunta aparecesse, entretanto a pergunta volta ao meu cérebro porque tu estavas a falar o que é que os estudantes querem atualmente, já percebemos que querem ter uma vida, não é? Mas o que é que as empresas querem também, e de repente eu pensei que devemos agora falar do ensino, e a minha pergunta perigosa é: porquê é que se instituiu que um curso tem que ter 4 anos? Será que no futuro, com a voragem do ensino, com os cursos cada vez mais curtos, será que um curso pode durar 1 ano ou 2? É uma pergunta perigosa, eu sei, mas... Na verdade não sei responder cientificamente, é uma excelente pergunta. Quer dizer, aqui assim eu penso que o que está na origem é que os cursos, enfim, há cursos de 1 ano e cursos de menos de 1 ano. Mas eles têm 3, 4, 5... Eles não são conferentes de grau universitário. Sim, sim. Portanto, de alguma forma convencionou-se que as licenciaturas, no caso em Portugal, têm um mínimo de 3 anos e depois os mestrados 2 anos e, enfim, os mestrados integrados, como por exemplo medicina, 5 anos ou 6 anos. Portanto, eu acho que isso neste momento não é mais do que uma convenção. Já agora, dizer que tem outro tempo qualquer, por exemplo, que tem 10 anos ou que tem 1 ano, como tu estavas a dizer, seria o desmoronar, o colapso do sistema. Isso. É melhor não dizer, mas quer dizer, isso neste momento é essencialmente uma convenção que passa por dizer, bom, as pessoas para terem esta experiência que as titula com um diploma universitário devem estar no mínimo 3 anos, ou o que for, ou 2 anos, em ambiente universitário, enfim, em contacto direto com os seus professores, com os seus laboratórios, com os seus colegas. Portanto, não é mais do que uma convenção, diria eu, sobretudo com esta mudança muito grande que temos e na aceleração dos ritmos, da aprendizagem, das tecnologias e de tudo isso. Mas mudar isto, eu diria que será para um ministro da Educação arrojado. Pelo menos, isto aqui tudo abandonaria muito. Certo. Mesmo com o tema da inteligência artificial, ou seja, o tema da inteligência artificial pode também tocar no tempo ou tocará só nos conteúdos e na metodologia, na tua opinião? Não, o tema da inteligência artificial neste momento toca essencialmente nos conteúdos e na metodologia. E toca nos conteúdos e na metodologia por uma razão muito simples, que eu estava a falar antes de entrar aqui no estúdio, que é, quer dizer, desde que o ensino se massificou desde o tempo da Grécia, mas mais recentemente, há 200 anos, há 150 anos, quer dizer, nós ensinamos sempre da mesma forma, que é o professor detém o conhecimento e na aula transmite o conhecimento. E o estudante está em frente do professor, ou os estudantes estão em frente do professor, ouvem a transmissão de conhecimento e depois o que é que eles fazem? Vão para casa assimilar, porque há coisas que a gente, numa hora, já não consegue assimilar. Portanto, o professor portanto, isto foi como isto tem funcionado nos últimos 200 anos, ou 150, ou 100 anos, enfim, funciona sempre assim. Bom, agora reparem que não é preciso o professor para transmitir o conhecimento está no telemóvel. Portanto, o estudante tem lá o conhecimento. Portanto, o professor, como detentor do conhecimento e transmissor do conhecimento, já não existe. Temos o telemóvel, temos o chat, temos o whatever. Então, para que é que serve o professor? Bom, o professor agora pode se transformar noutra coisa e vai ter de se transformar, senão vai deixar de ser necessário. Quer dizer, um telemóvel neste momento é melhor do que eu para transmitir conhecimento. O professor tem que se transformar naquele que ajuda a assimilar o conhecimento, porque aí o telemóvel não funciona bem. Portanto, o que é que acontece agora? Portanto, o que acontece é o professor transmite,
os meus estudantes veem o meu conhecimento, vão para casa assimilar. Enfim, se tiver quem os ajude em casa, assimilam melhor, se não tiverem, assimilam, mas vão para casa. Manter isto, quer dizer, é eu dizer, eu não sou mais do que um telemóvel e ainda sou um bocadinho pior que o telemóvel, porque o telemóvel provavelmente sabe mais coisas do que eu neste momento. Portanto, eu tenho que me reinventar enquanto professor. O que é que eu posso fazer? Posso usar a minha experiência para ajudar os meus estudantes na sala de aula a assimilarem o conhecimento. E, portanto, esta é aqui a grande mudança no ensino massificado, não é? Que temos que fazer, porque senão os professores tornam-se redundantes. Não é? Mas não só no universitário, não é? Não só no universitário, apanha o segundo, claro. Já agora, este modelo que eu estou a falar, que é o professor, não é quem transmite o conhecimento, mas quem ajuda a assimilar. É um modelo que não é comum no ensino massificado, porque o nosso modelo até agora é de transmissão, mas que sempre foi comum no ensino dos ofícios. Os mestres, o mestre oleiro, ou o mestre de pianista, ou o mestre de karaté, o que faz não é transmitir conhecimento. Não, o mestre de karaté não diz, olha tu dás um murro na testa e depois dás... Portanto, o que ele faz é ajudar o estudante a assimilar. Faz isto, faz aquilo, ok? O que é que nós neste momento temos de fazer? Senão, quer dizer, estamos a ter uma redundância entre professor e telemóvel. Todos os professores têm que se transformar em mestres. Eles, em sala de aula, ajudam a assimilar, não a transmitir. Transmitir não é preciso, está no telemóvel. Esta aqui é a grande mudança mental que todos os professores vão ter que fazer rapidamente, senão as suas aulas vão ficar esvaziadas e desinteressantes. Não é? Isto é, os próprios professores e a sua denominação vai mudar, passam de professores a mestres. Isso. O famoso setor vai dar origem a mestror. Não vai dar. Não dá. Exatamente. Estou a adorar. Mas espera, há uma pergunta que eu tenho que fazer obrigatoriamente com as novas tecnologias. Então, e a sala de aula, como é que fica? Como é que tu a vês no futuro? Vai haver realidade virtual? Vai haver óculos de realidade virtual para cada um dos alunos? O quadro vai mudar? Vai ser um quadro inteligente com várias tecnologias disponíveis? Como é que tu vês? Quer dizer, é muito difícil. Vou dizer como é que eu vejo. Não Certo. sei se será assim ou não. Mas eu acho que vai mudar. Vai haver isso tudo. Tu estás a ver óculos e realidade virtual e outras coisas que ainda não foram inventadas, mas que vão ser nos próximos 6 meses, de certeza, porque isso é rápido. Vai haver isso tudo. Mas vai haver outra coisa. Vai haver uma mudança entre... na geometria da sala de aula. Portanto, a geometria da sala de aula é professor em frente, alunos todos em frente do professor, não é? E o que vai passar a acontecer é a sala de aula dos mestres. Por exemplo, no técnico nós já readaptamos várias, que é os alunos estão em grupos e o professor circula entre eles e vai-os acompanhando na assimilação das matérias. Essa acho que vai ser a grande mudança em sala de aula nos próximos tempos. Rogério, deixa-me complicar-te só aqui um pouco a vida, que é, eu adoro essa forma de como o ensino será no futuro, os grupos, mas eu lembro-me quando nós tínhamos aulas de grupo, mas eu também era um bocadinho especial, mas a verdade é que isso resultava sempre na chamada bandalheira total, que era ninguém fazia coisa nenhuma, havia 1 ou 2 que de facto trabalhavam, mas depois o resto, se éramos 6, havia 4 que não faziam nada e havia 1 ou outro que puxavam a carroça. Não há um perigo disso acontecer. Ok. Há um perigo. Pronto. Porque eu estava a ver estava a achar, isto é romântico, mas se calhar isto vai acontecer. Não. Há um perigo, quer dizer, já agora a forma de controlar esse perigo. Nós temos várias experiências nesse. Quer dizer, é claro que fazer a experiência no técnico não é a mesma coisa que fazer numa escola secundária. O perigo é maior, não é? O perigo é maior. Mas, quer dizer, a forma de controlar esse perigo, como tu lhe chamas, é haver mais, portanto, o rácio aluno-professor ser menor, ou seja, haver mais
acompanhantes em sala de aula. Portanto, o professor tem 1 ou 2 acompanhantes, podem ser estagiários ou colegas que vão trabalhando com os grupos, ok? De qualquer forma, portanto, deixa-me dizer que a bandalheira total não permite a assimilação, como tanto usando a tua expressão, bandalheira total não, mas o divertimento não é contrário à assimilação. Quer dizer, a assimilação, o que é a assimilação do conhecimento? A assimilação do conhecimento é o momento uau. É quando tu dizes, uau, percebi como é que isto funciona. Isto é a assimilação, não é? Já vos aconteceu? Claro. Sim, claro. Imensas vezes. Uau! Estás a ver? Portanto, esse momento, trazer esse momento para a sala de aula é o grande desafio. É trazer os momentos uau para a sala, porque agora os momentos uau não estão na sala de aula. O que está na sala de aula é o professor. 2 mais 2, 4. 3 vezes 4, 12 e tal. E o pessoal vai para casa e diz, 2 mais 2, 4. Uau! O momento de assimilação, agora no nosso modelo de ensino, está fora da sala de aula. Estão a ver? Trazê-lo para a sala de aula é o grande desafio. Para isso, bandalheira não pode haver, mas pode haver divertimento, porque o momento uau é divertido. Sim, a ideia que eu tenho é que já há algumas escolas, inclusive secundárias, que usam um bocadinho esta metodologia, uma aproximação. Não, por falta de conhecimento meu, não sei, mas vou à procura, prometo, porque a conversa está muito interessante. Não sei quais são os resultados, se realmente há o perigo mais da bandalheira ou se a assimilação é algo que tem mais resultados na aprendizagem, mesmo no secundário. Do Pedro Santa Clara, por exemplo, a Escola 42, não é? É a Escola 42. É claro que isto, quer dizer, as matérias não podem ser todas tratadas da mesma forma. Tem várias discussões com o Pedro Santa Clara sobre portanto, por exemplo, o modelo do Santa Clara não pode ser aplicado no técnico em todas as formações. Pode-se, por exemplo, aplicar em matemática aplicada ou em informática, mas, por exemplo, em química, em engenharia mecânica é mais difícil de aplicar o conceito porque as pessoas têm que construir máquinas ou que mexer em reagentes. Mas pronto, portanto, aqui assim, a ideia geral é trazer, portanto, a tecnologia permite-nos trazer um momento uau para dentro da sala de aula, vamos lá ver como. Agora, experiências que estão a ser feitas, várias escolas estão a fazê-las e a questão não é tanta... Pois eu percebo a tua questão, dizer assim, será que isto é mais eficiente do que o que tem sido? A questão não é bem essa, a questão é, se calhar até é eficiente da mesma forma. A questão é que se não fizeres assim, o modelo atual, que é o professor a transmitir, vai perder o interesse. Perde a eficiência, portanto. E como tal, perde a eficiência. Porque os estudantes têm tudo no telemóvel, no computador, nas apps, no chat GPT, whatever. Okay? E, portanto, se não mudares isso, a escola tradicional vai se tornar mais enfadonha e secante e vamos perder as pessoas. Se elas têm os seus telemóveis ali para mandar mensagem. Pronto, esse é que é o grande desafio. Ok, começámos na duração dos cursos, mas eu acho que criámos um pesadelo ainda maior ao Ministro da Educação com esta conversa. É possível, será que está a ouvir? Ainda maior. Deixa-me só dizer que estamos quase no final desta entrevista com o nosso convidado de hoje, que é presidente do Instituto Superior Técnico. Corazón, Blue Corazón. Estamos na parte final desta entrevista com Rogério Colasso, que é presidente do Instituto Superior Técnico. Havia aqui 2 ou 3 perguntas que eu te queria fazer antes da entrevista acabar, Rogério. Uma delas tem muito a ver com aquilo que mudou, que de antes, voltamos aos 30 anos, quando nós tiramos o curso, devemos ser basicamente da mesma idade, havia uma ideia de que não estudaríamos mais, não é? Acabaríamos o curso, depois íamos para o mercado de trabalho e a coisa estava mais ou menos concluída. Acho que isso acabou, não é? Acho que já ninguém pensa desse modo. Da mesma forma que, da altura, numa entrevista recente que eu li tua, tu falas sobre uma coisa que tem a ver com upskilling e reskilling, é assim que se diz? Bom, basicamente que é como é que as universidades tradicionais se podem adaptar para acolher adultos que precisam de mudar de carreira à meio da vida e não apenas jovens recém-saídos do ensino secundário. No fundo, as escolas estão preparadas para receberem estes jovens recém-saídos do ensino secundário que vão para as faculdades. Então, e as pessoas que a meio da vida querem mudar de curso, também tem que haver algo em relação a isso. Como é que posicionas? Sem dúvida. Então, isso eu acho que é de facto um grande desafio
para todas as instituições de ensino superior neste momento e para as pessoas. Porquê? Porque, vamos lá ver, o reskill, o que é que está em causa? O que está em causa é, imagina, uma pessoa, portanto, vou dar um exemplo que é um bocado idiota, mas é só para nós termos aqui uma imagem. São os melhores exemplos. Uma pessoa que passou o tempo todo da vida, ou os últimos tempos da vida, a pôr carimbos num papel, num formulário, ok? E agora há uma máquina que põe carimbos. E, portanto, a pessoa, o que tem que fazer é programar a máquina para pôr o carimbo correto e controlar se o carimbo que a máquina põe está bem posto e está posto no sítio e tudo isso. Portanto, essa pessoa tem que fazer um upskill das suas funções, Sim. ou então perde o emprego. Sim. Se nós não tivermos sítios em que isso possa ser feito, portanto, o exemplo do carimbo é muito básico, portanto, a um nível, se não tiver, portanto, nós estamos a perder gerações de pessoas, não é? Porque, quer dizer, esta pessoa pode estar até no início da sua vida, pode ter 30 anos, 40 anos, portanto, tem muito tempo útil pela frente. Portanto, as universidades têm que se posicionar por forma a dar resposta a isto. Porquê? Porque tem uma responsabilidade social também. Quer dizer, o seu posicionamento não é apenas formar pessoas doutoradas para fazer investigação científica. Tem que se preparar também para dar uma resposta às necessidades. O que é que acontece agora? Neste momento, estamos num momento de aceleração da transformação muito grande e as situações do carimbo, que deixa de ser necessariamente metido de forma manual e passa a ser com uma máquina, vão surgir com muita frequência. Bom, no técnico, o que é que nós fizemos para tentar dar resposta a isto? Criámos uma escola, que chamamos Escola de Formação Avançada, que é o Técnico Mais, que dá cursos que apenas visam a reformação de pessoas que já estão no mercado de trabalho. Portanto, fazendo a sua formação ao lado, ou seja, tu pões carimbos manualmente e agora tens de controlar a máquina, tens de ter formação específica, ou então pessoas que são promovidas para outras funções ou designadas para outras funções e têm que fazer um upskill dos seus conhecimentos, ou seja, juntar coisas novas àquilo que já sabem. Portanto, isso não são formações conferentes de grau, mas são muito importantes e de importância crescente nos próximos anos, para não perdermos gerações de pessoas com esta mudança tecnológica. E como é que vês as empresas que dão elas os seus próprios cursos, por exemplo? Vejo bem, quer dizer, são... Então, vês bem, podias ver mal, porque tiram-te alunos já ao instituto, não é? Não. Criar parcerias, como nós já fizemos com o Técnico Mais, nós temos. Exatamente, portanto, o que acontece neste momento, nós temos várias situações dessas e várias parcerias. É que as empresas que querem fazer o reskill ou o upskill dos seus funcionários, ainda agora estamos a falar, vou sair daqui e vou falar com uma empresa que nos contactou nesse sentido, por forma a complementar as suas próprias competências de formação, pedem ajuda ao técnico e nós estabelecemos um programa de parceria e formamos os seus funcionários todos, ou os que entenderem, os que forem necessários. Há aqui uma coisa, só porque estamos a acabar, muitas empresas, diria grandes tecnológicas, também os seus métodos de recrutamento, muitos deles passam por, como direi, avaliações em que, como direi, com uma série de perguntas e desafios que estão, que não ligam, por exemplo, ao curso. Isto é de onde é que ele vem. Eles têm uma série de perguntas e desafios para as pessoas e tanto pode ser admitido uma pessoa que tirou um curso no técnico, e bem, dirás tu, como alguém que tirou um curso de fim de semana na doméstica. E isso é que pode ser mais, tipo, como assim? Mas isso pode acontecer. É verdade, pode. E eu acho que tem-se notado isso, quer dizer, em termos de metodologias de recrutamento, as empresas têm privilegiado não só olhar de onde é que veio e quanto é que teve em cadeiras de base, se é média, se é muito alto ou se é mais alto, mas também para as competências interpessoais das pessoas e para a sua capacidade de responder a desafios ou a situações, digamos, desconfortáveis, que é também uma das formas de avaliação. Eu, basicamente, devo dizer que estou de acordo com isso. Quer dizer, uma pessoa que teve média de 20 e que veio não vou dizer do técnico, veio de Stanford, para dar um exemplo hoje daqui, não é necessariamente quem eu preciso ou quem eu quero para trabalhar ao meu lado. Okay? Portanto, eu concordo com as novas metodologias. No técnico, nós tentamos preparar os nossos estudantes
para essa nova ou para situações em que as metodologias de contratação e de recrutamento assentam em avaliações interpessoais das pessoas. Portanto, temos várias iniciativas, por exemplo, uma delas que tem resultado e que fazemos há muitos anos é o Talent Bootcamp, em que pomos os nossos estudantes finalistas, a dialogar com empresas e a experienciar essas formas de contratação, e depois mesmo ao longo da sua formação eles são colocados, temos um conjunto de unidades curriculares que chamamos Artes, Humanidades e Ciências Sociais, em que os nossos estudantes podem fazer cadeiras de teatro, de escultura a outras faculdades, e tentamos prepará-los para essas situações, digamos, que são um bocadinho diversas daquilo que acontecia há alguns anos atrás. Agora, digamos, em termos globais, eu acho que essa metodologia neste momento é a correta. Portanto, para além da formação de base, as pessoas têm que estar capacitadas para responder a mudanças rápidas que acontecem nas suas empresas, nas suas áreas de trabalho, que é a realidade dos nossos dias agora. Estamos quase a terminar. Certo, eu vou fazer só uma última pergunta, que também é uma curiosidade pessoal minha, porque vi há pouco tempo uma notícia sobre o Centro de Incubação da Agência Espacial Europeia, que neste momento está a ser gerido pelo técnico. É o que é que nos podes o que é que podes partilhar aqui sobre isso? Posso partilhar quase tudo, quer dizer, a ESABIC, já agora a ESA tem uma call para o lançamento destes centros, que são centros de incubação de empresas, de novas empresas na área do espaço, essencialmente, mas não só. O técnico concorreu na última call, que foi lançada em 2024, para ser um desses centros de incubação, e tivemos a sorte de ter tido o selo ESABIC. Portanto, essencialmente, o que é que nós temos no nosso polo do Eiras, no Tagus Park, temos uma incubadora ESA, que tem financiamento ESA e não só, e na qual incubamos empresas. Portanto, neste momento, a ESABIC, na verdade, vai ser lançada oficialmente na próxima semana, dia 26, se a memória não me falha, mas nós neste momento já temos, portanto, nós temos slots de empresas para entrar nesta incubadora, porque no fundo é o que é. E neste momento já temos os slots todos cheios, portanto o sucesso, já estamos a pensar como é que devemos crescer aqui a nossa incubadora ESABIC. Rogério, há quanto tempo não te faziam uma entrevista em que não te falassem de propinas? Há quanto tempo? Pai, há uns dias. Última pergunta. Tu lançaste um livro que basicamente faz parte de uma trilogia que fala da conspiração, da Atlântida, mas no fundo em que tu vaticinas sobre o mundo em 2030. Desculpa, não é nada em 3020. 2030 era daqui a 4 anos. Não. Como é que tu imaginas esse mundo, não, para te facilitar a resposta, não vou dizer que seja no ensino, mas como é que tu vês? O que é que achas que sinceramente vai acontecer em 3020? Tu não me digas que leste o meu livro. Não li, infelizmente. Infelizmente não li. Mas leste o resumo. Leste o resumo. Bom, já agora deixa-me só fazer o contexto. Essa trilogia foi escrita em 2018. Desculpa, a trilogia não. O primeiro volume da trilogia foi escrita em 2018. Isto é, não imaginavas que ia haver uma pandemia, não é? Ou seja, portanto, ela é pré-pandemia e tudo o que sucedeu à pandemia, apesar dos outros dois livros já estarem escritos. Portanto, ainda não tive tempo para os rever e tudo isso. Agora, como é que se imagina o mundo em 3020? Já agora, porque 3020? Eu vou dizer, posso só contar-te aqui rapidamente a ideia do 3020. É porque eu e nós, né, fomos marcados. Eu gostava muito de ficção científica gostava e gosto. Mas quando era adolescente comecei a gostar. E havia vários livros de ficção científica e filmes e séries, por exemplo, o Espaço 1999, que eu lembro-me bem, adorava. Nos anos 70, não é? Fantástico, toda a gente gostava do Espaço 1999, e depois nós tivemos a sorte de ver o Espaço 1999 nos anos 70,
e de vivermos 1999, que já são 27 anos. E depois chegámos a 1999 e aquilo não era nada como tinha sido nos anos 70 no espaço 1900. Não havia Lua e bases na Lua, não havia nada disso. E então eu quando resolvi, quando tive tempo, que foi há uns anos atrás, para começar a minha modesta trilogia de ficção científica, pensei assim, não vou cometer o mesmo erro dos tipos do espaço 1999. Vou pôr isto tão distante que não dá para comparar. Vai ver se isto bate certo ou não. Pronto. Cauteloso, não é? Foi bom. Aqui Gostei. Pronto, portanto, essa é a razão porque é 3020 e não 2030, como tu disseste. Certo, Só claro. podia chegar e a coisa não batia certo. Agora, isto mudou tanto que eu devo dizer que aquilo que eu escrevi em 2018 sobre o mundo de 3020, neste momento já não é assim tão avançado como isto. Portanto, mudou muitas coisas. Agora, como é que eu vejo? Portanto, que era a tua pergunta e para não fugir. Portanto, eu vi o mundo em 3020, já agora, aquilo que é mais difícil de construir. Eu tinha posto um desafio a mim próprio, que era, vou fazer uma coisa num local que nós não tínhamos nenhuma referência. Portanto, 3020 não temos nenhuma referência, é tão longe que não temos. E depois cada livro tinha que ter mais de 300 páginas, portanto eram os 2 desafios que eu tinha, portanto nunca tinha escrito nenhum, aquilo foi um verdadeiro desafio. E portanto tive que começar a construir o mundo em 3020 e mantê-lo coerente. E a primeira, as 2 coisas que caracterizam o mundo de 3020, já agora, a primeira delas, há uma fonte de energia que é não poluente e que dá energia suficiente para as pessoas viverem. A tua grande ambição, que há pouco revelavas. Que era a minha grande ambição. E a outra coisa é que as pessoas, os habitantes do planeta, vivem essencialmente em grandes cidades verticais. Okay? Portanto, vivem a maioria das pessoas, exceto algumas, que são os retrógrados que gostam de viver como se vivia antigamente. Okay? E, portanto, Mas isso já é hoje, não é em 3020, isso já está a acontecer hoje. As cidades não são verticais. As cidades não são verticais e não tens fonte de energia. O que é que são cidades verticais? Desculpa. Em vez de teres as cidades horizontais, tens uma coisa com 500 metros quadrados por 500 metros quadrados Em altura. 2 km ou 3 de altura. Portanto, cabe lá toda a cidade vive ali dentro. Daquele prédio. Daquele prédio. Uou. É giro, não é? Não sei se queres chegar a 3020 e possivelmente não vou chegar mesmo, não é? Pois lês. Olha, obrigado por teres vindo e nos teres dado esta entrevista. Obrigado, Ana, também. Obrigada, Rogério. Muito obrigada pela tua presença. Rogério Colasso é presidente do Instituto Superior Técnico e deu-nos aqui esta entrevista para Blue Corazón, o podcast oficial da Ask Blue. Inovação e tecnologia, negócio sempre com simpatia. Depois de trabalhar todo dia, podcast deixa a cabeça fria.